Oi, gente, tudo bem? Bom, tô eu aqui de novo para conversar um pouco com vocês. Hoje eu tô aqui em Porto Alegre, cheguei hoje às mais 8 horas da manhã e passei direto pro Grifo Pilates, para quem não conhece, o Grifo do Davi e da Amanda. Fui fazer uma aula com o Davi, é uma aula incrível. E eu quero comentar sobre duas coisas que eu estava conversando hoje. Primeiro, sobre até um pouco da aula que eu tive. Estava conversando com o meu grupo de professores de Pilates, chamado Café com Pilates, que a gente estava conversando exatamente sobre esse assunto, de que uma aula, como um professor em uma aula consegue passar comandos tão poderosos e diferentes até do que a gente já aprendeu. Porque, por exemplo, eu fiz uma aula de reforme com o Davi. E o Davi, ele recentemente teve contato com o Jay Grimes, né? O Davi estuda muito, eu acho muito bacana isso neles, no pessoal do Grifo, exatamente isso, é uma busca incessante por trabalhar um método Pilates de qualidade. E aí ele me passou comandos incríveis, poderosíssimos, em que você consegue aperfeiçoar o seu aluno no dia a dia, né? Foi exatamente sobre isso até que a gente conversou no início. Ele perguntou assim, Débora, o que você procura, né, fazendo aula privada aqui com a gente? Eu falei, eu gosto de fazer muito isso. Vocês vão escutar um pouco de barulho porque eu tô aqui no hotel e tá passando moto, carro aqui ao lado o tempo inteiro. Eu busco sempre fazer aulas privadas com professores por onde eu passo, porque eu tenho para mim que cada professor vai me passar uma coisa nova, mesmo que seja com um exercício tão rotineiro como o 100, que foi exatamente o que aconteceu. Na realidade, desde o primeiro exercício, desde o primeiro movimento no footwork, ele já disse, volta e vamos organizar. Né? Porque ele trabalhou muito comigo a questão da conexão com o equipamento e o two-way stretch. Gente, que ferramentas poderosas são aquelas? E assim, até já linkando um pouco, até acredito que seja muito o que a Gabi Andrioli vai falar no workshop em que ela vai dar lá em Castanhal, no meu estúdio, em novembro, porque dois dos temas que ela vai trabalhar é two-way stretch e a conexão conecte com o seu equipamento. Gente, que aula foi essa? Nossa, foi um negócio assim transformador. Por quê? Eu fiz uma aula de reforme, a grande parte dela básica, né? Eu finalizei no pelvic lift e, para vocês terem uma noção, eu voltei 3 vezes a entrada do 100. E no momento que eu fiz a terceira entrada e que eu dei continuidade no exercício, foi um exercício incrivelmente diferente de todos os outros que eu já fiz na minha vida. Running, totalmente diferente de como eu já fazia. Ou simplesmente comandos novos, comandos verbais, comandos táteis, né? Pelvic lift, a mesma coisa. Então, assim, foi uma aula incrível, incrível. O tanto que vocês puderem ter contato com professores diferentes, tenham. Inclusive, essa é a nossa pegada do programa de aperfeiçoamento esse ano. Pegar professores diferentes, né? E não levar um professor para ficar o ano inteiro indo a Castanhal. Professores diferentes para te dar dicas diferentes para o seu aluno. Professores que dão aula para alunos mesmo, né, no dia a dia. Isso é muito interessante também. Professores que treinam, todos três treinam todos os dias e todos três dão aula todos os dias. Então isso é muito legal. E outra coisa que eu queria falar com vocês era uma coisa que eu estava conversando com uma amiga do meu grupo de negócios, que é professora de Pilates também em Minas, a Luciana Alvarez. Nós estávamos conversando sobre como é que eu posso explicar para vocês? Assim, quando você começa a falar com o seu aluno a parte teórica, né, explicar para ele o porquê de cada exercício, o porquê do próprio método, faz diferença, né, que é exatamente o que eu falo no meu workshop de introdução. E é uma coisa que eu prego muito em todas as minhas aulas, em todo o meu trabalho, que você tem que ter uma base muito boa, né? Quando você tem
uma introdução realmente muito boa do método, faz toda a diferença, né? Quando você tem um entendimento dos princípios do método, dos conceitos fundamentais, do conceito do método mesmo, até da própria vida do método, vida do Joseph, que é o criador, faz toda a diferença, porque quando o aluno sabe de tudo isso, ele compreende, ele entende, ele passa a viver aquilo com você, ele muda o estilo de vida dele, ele muda a concepção dele de que Pilates é só uma atividade física, ele entra no estúdio, faz o exercício, vai embora, acabou. Tira umas fotinhas, vai embora, acabou. Não, Pilates não é isso. Eu sempre falo que Pilates é um estilo de vida. Você não faz Pilates, o Pilates faz você, né? Então, se o seu aluno não é conectado dessa maneira com o método, esquece. Ele não vai valorizar o seu trabalho, tá? Então, comecem a pensar dessa maneira. Comecem a entender o método, a querer buscar entender cada princípio, cada conceito, por que existe cada uma dessas coisas. Não é aleatoriamente, existe um porquê por detrás de cada uma dessas coisas. E é muito importante que você saiba, é mais importante ainda que você passe para o seu aluno. Porque quando o seu aluno entende isso, os resultados vão vir com uma velocidade que você não vai compreender. Só que vai ser maravilhoso, porque o seu aluno ele vai ter um despertar do método. E eu digo sempre isso, que quando nós lá no estúdio passamos a aula privada, a aula inicial, de maneira mais introdutória do que prática, o aluno ele compreende o método muito melhor, ele tem uma velocidade maior na questão de resultados e ele passa a respeitar mais o seu trabalho. Por isso que eu não trabalho com aula experimental gratuita. Primeiro, porque é proibido. Segundo, porque o aluno não aprende nada, né? No máximo, ele vai ficar fazendo os exercícios aleatoriamente, sem entender nada de princípio. Nada de nada, na realidade, né? Nada de princípio, nada de nada, ele não vai aprender. Então, comecem a pensar dessa maneira, né? As nossas aulas, por exemplo, primeiras aulas, elas são sempre individuais, para que o nosso aluno realmente compreenda tudo, no corpo, na mente, no espírito, como o Joseph Pilates queria, né? E faz total diferença, tá, gente? Quando a gente deixa o aluno fazendo aula sozinho, as primeiras aulas sozinho, e depois a gente joga ele no grupo, ele não se frustra por não saber algumas coisas no grupo e nem atrapalha o grupo, né? Então, gente, é só sentindo, né? Mas são dicas assim que eu dou para todas as pessoas que me conhecem, que tiveram algum contato comigo, e eu precisava falar, né, para vocês, porque eu acho que é um tema que a gente precisa discutir muito sobre isso. 2 temas, né? A gente precisa discutir muito sobre isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fica acompanhando o canal, agora eu vou ficar mais direto aqui no canal. E vou fazer algumas coisinhas aqui nesse período que eu estiver em Porto Alegre. E vou ficar postando aqui pra vocês também, tá bom? Beijão, tchau, tchau.